Aí, meu fera, que bom que você está aqui com a gente, continuando nossa aula de radioatividade, efeito das emissões radioativas. Então, nós vamos ver aqui os principais efeitos provocados pela emissão radioativa. Primeiro, é o efeito químico, né? Por exemplo, um exemplo de um efeito químico é justamente a decomposição dos sais de prata. Lembra que os sais de prata, eles existem na chapa fotográfica. Então, quando a radiação passa, eles fazem a decomposição desses sais de prata. Aí você associa com as chapas fotográficas, certo? Chapas. Eita, que o chapas ficou feio. Eu prometo que daqui para o final desse curso completo eu vou escrever melhor. Uma letra mais bonita. Chapas fotográficas. É que às vezes eu tenho que aumentar para escrever melhorzinho. E a visualização diminui, né? Tem também os efeitos térmicos, ou seja, aumenta muito a temperatura. Por exemplo, uma grama, para você ter uma ideia, de rádio, ele libera cerca de 577 joules por hora. É muita energia para uma gramazinha de rádio. Outros são os efeitos luminosos, que a gente já viu aqui, inclusive, em algumas partes, né, da nossa aula aqui de radioatividade, né? Se você lembrar, muitos elementos radioativos são fosforescentes, ou provocam a fosforescência em outras substâncias. E se você lembrar, né, esse fenômeno é aproveitado, por exemplo, para você fazer aqueles numerozinhos do relógio, né? Você tem um relógio e os numerozinhos ficam acesos, né? Fazendo uma fosforescência. Então, tornam visíveis em ambientes escuros. E a gente já estudou fosforescência e fluorescência aqui também. Outros são os efeitos elétricos. Então, as emissões radiativas, elas ionizam o ar. Ioniza o ar. O que é ionizar, Sandrão? Já falei aqui, é arrancar elétrons, transformar os gases em íons. Então, eles ionizam os gases e, com isso, eles aumentam a condutividade elétrica. Então, condutividade elétrica, ela aumenta, lógico, porque você vai ter mais elétrons no ar. Isso pode ser constatado por meio de um eletroscópio. E uma aplicação importante da ionização dos gases pela emissão radioativas são os chamados contadores de radioatividade. Aquele aparelho que utiliza a contagem de número de emissões radiativas que você já viu no filme, né? Que é um aparelhinho que fica com um ruídozinho e aumentando, né? Que é o contador de Jace-Miller. Eu tenho aqui um esquemazinho para você. Então tem aqui um contador de... Deixa eu mudar aqui. De Jace-Miller, olha aqui, ó, tá certo? Oxe, eu mudei a cor, mas não mudei do jeito que não mudei o pincel. Pronto, era esse aqui, marca-texto. Certo? Como é que ele funciona? Você tá vendo esse tubinho aqui, né? Que esse tubinho vai na frente, o cara vai segurando, né? Então, o contador de string, ele consiste no seguinte: ele tem um circuito, na verdade, ele tem um circuito, deixa eu escrever aqui, um circuito contador, ele tem uma fonte aqui, ó, uma fonte alta de tensão, beleza? Aqui eu tenho o polo positivo, certo? Eu tenho aqui desse recipiente, eu tenho o eletrodo central, onde vai ter a descarga elétrica, né? O eletrodo central, certo? E aqui essas partículas azuis
faz de conta que é o nosso querido argônio, certo? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês que é a trajetória das partículas, né? Ou seja, as partículas vão entrar por essa janela. Tem a trajetória das partículas. Bacana? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui essa janelinha, isso aqui é uma janela, onde o ar vai entrar aí, né? Então, o ar, então como é que funciona? O ar vai entrar por aqui, você vai andando com ele na mão, né? O ar vai entrar aqui, e se esse ar, logicamente, tiver partículas radioativas, o que vai acontecer? O gás vai ionizar o argônio e produzir elétrons, porque vai arrancar os elétrons do argônio. Aí o que vai acontecer? Existe no interior do tubo um eletrodo central, certo? Que permite uma descarga elétrica entre o fio, que é o ânodo, e o cilindro, que é o cátodo. E, logicamente, essa descarga é amplificada como se fosse um rádio, né? E aí você vai ter um ruído, né? Você lembra que você vai ter um ruído característico, né? Olha que sonoplastia bacana. Você vai ter um ruído, esse ruído vai aumentando à medida em que você vai constatando que o ar está cada vez mais radioativo, né? E o ponteirozinho aqui tem um contador, né? Tem uma escala graduada que é em números de impulsos por segundo, certo? E esse contador, sim, logicamente, um acidente sedativo você usa, mas ele é usado, lógico, você não tem acidente todo dia, né? Mas acidente radioativo. Mas você entra em minerais radioativos, né? É muito empregado na procura de minerais, anota aí, ó, minerais radioativos. Então agora você já sabe como funciona. Quando você vê no filme, você já sabe como funciona o contador de Geischer-Miller. Beleza? O ar entra, se ele for radioativo, ele ioniza o ar, ou seja, arranca elétron do ar. E aqui eu tenho um sistema, né, um sistemazinho elétrico de descarga que vai fazer com que o aparelho vá indicando a você, marcando a quantas partículas, quanto esse ar está com partículas radioativas, né? E por último, logicamente, e não menos importante, né, muito importante, que é os efeitos fisiológicos. Então, se você lembrar, né, são muito variados os efeitos fisiológicos, né? Pode provocar tonturas, ulcerações na pele. Quem assistiu já filmes que tem acidente radioativo, você vai ver muito, né? E pode causar, logicamente, a morte, né? Mas tudo irá depender, logicamente, do tipo e da intensidade. Isso é muito importante. Você tem que saber qual é a intensidade, né? A intensidade da radiação absorvida pela pessoa. Nem toda radiação, se fosse assim, você não faria tratamento de câncer com radiação, né? Outro fato importante é considerar que os danos causados ao próprio indivíduo, as radiações também podem ocasionar, como você já sabe, né, danos genéticos, né, que aí você vai ter câncer e mutações genéticas, beleza? Então você veja que o importante é que, considerando todos esses motivos, é fácil compreender por que os laboratórios e as indústrias, quando usam materiais radioativos, tomam tantas medidas de segurança, certo? E se você observar, você vai lembrar, todo lugar que é radioativo ou mexe com radiação tem aquele símbolozinho, né? Que é um símbolozinho mais ou menos assim que Sandra vai desenhar. Olha que desenho perfeito.
Então, essa plaquinha, eita boba, essa plaquinha indica, quando você tem lá, né, essa, geralmente é da cor púrpura, né, todo pintadinho de vermelho, todo pintadinho de vermelho. Isso aqui quer dizer que ali indica um material radioativo ou uma área radioativa, beleza? Então eu queria fazer esse aprofundamento aí, os efeitos da emissão radioativas. Efeitos, deixa eu mudar a corzinha agora. Efeitos químicos, mudei a cor, mas não mudei o pincel. Efeitos químicos, térmicos, luminosos, elétricos e o principal, fisiológico, né? E essa radiação, você sabe muito bem que o grande problema fisiológico é justamente por causa da radiação gama, que é ela que tem o maior poder de penetração, ok? E agora vamos fazer os nossos exercícios. Vamos lá? Bora aí!